estar junto com o pastor Júnior. Na época da minha conversão, em 1994, na igreja Betel, em Parauapebas, igreja de madeira ainda, a irmã Eleusa tinha recebido uma ligação de que deveria voltar para Goiânia, porque o filho dela, recém-chegado de Portugal, estava aguardando. E a irmã Eleusa foi a pessoa que, a pastora Eleusa, a irmã Eleusa, que estou a falar, ela foi a pessoa com quem eu me encontrei com Cristo, não só eu, minha mãe, o Faisal e tantas outras pessoas em Parauapebas. O pastor Júnior foi fruto das orações da pastora Eleusa e hoje é um líder de várias igrejas, não só no Brasil, mas também no mundo, né, em vários países também. E eu gostaria de conhecer um pouco dele e apresentá-lo também para você que vai assistir isso do outro lado da sua casa, do seu trabalho. Pastor Júnior, por favor, se apresente para a gente. Meu nome é José de Faria Costa Júnior, sou pastor há 20 anos, está fazendo agora no final do ano. E eu estive durante 15 anos no mundo das drogas e me perdi completamente, estava desviado dos caminhos do Senhor. E a minha mãe sempre orando, né, como o Omar acabou de dizer. E durante todo esse tempo, né, eu estive perdido e fui para Portugal, praticamente fugido da polícia, né, que eu tinha sido preso. E ali eu voltei para os caminhos do Senhor, eu fui para a casa de um pastor, e estive ali durante 3 anos, né, quando eu fui separado ao ministério pastoral, né, fui consagrado a diácono, a evangelista, e separado, e fui deportado de Portugal. Então eu fui para lá sem gostar de crente e voltou de lá pastor. Odiando o crente, né, eu não suportava, minha mãe sofreu muito com isso, né, então completamente endemoniado. Mas a minha mãe nunca desistiu, né? Então se eu estou aqui hoje pela insistência, a perseverança dela. Então é até um conselho, né? Você que tem parentes, então não desista. A Bíblia diz que é na nossa perseverança é que nós ganharemos as almas. E nesse tempo que eu fiquei em Portugal, né, Deus nos deu essa graça, né, e capacidade aí, oramos muito, fui deportado e começamos então um trabalho aqui, na realidade em Pé de Manga ali, com muita relutância da minha mãe, ela não queria, fez muitas provas com Deus. Você começou em 94 trabalhando? Eu comecei, foi em 94. Então foi na época que eu fui deportado, né, e fiquei aqui durante 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio a igreja foi construída, né, nós construímos, fizemos tudo. E eu recebi uma ligação do meu pastor, dizendo, olha, volta, ele ligava toda semana, volta, eu preciso de você. E eu desliguei o telefone como das outras vezes, né, dizendo ao pastor, olha, eu vou orar a Deus, né, e Deus é que sabe, nós estávamos construindo a igreja, né, tinha acabado de construir a igreja. Então eu falei, não, agora eu tenho que trabalhar para encher a igreja, já estava dando uma bênção e tal. E dessa vez o meu coração fechou, eu senti alguma coisa diferente, e eu peguei a palavra de Deus, aquela angústia, né, aquela amargura, e eu abri a palavra de Deus, falei, Deus, eu nunca fiz isso, eu preciso, né, meu coração não está normal. Quando eu abri a palavra, Paulo teve uma visão do varão macedônio, falando, passa a Macedônia e nos socorra. E naquela hora eu entendi que era a hora de eu voltar, não sei o que estava acontecendo. E a minha mãe foi orar na casa de um pastor e voltou chorando muito. E eu disse, não, mas eu vou ficar lá 3 meses e volto, e vou ajudar o pastor, está acontecendo alguma coisa que eu não sei, eu tenho que ir lá. E a verdade é que minha mãe falou, não, você vai ficar muito tempo. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o pastor Vilmar vai morrer. Então o meu pastor, com 45 anos de idade, é uma obra grande lá em Portugal, e a verdade é que eu fui, e com 15 dias, né, que eu estava lá em Portugal, ele vinha para o Brasil, ele chegou em mim e falou, olha, eu vou passar... Você foi e ele veio? Foi, ele ficou 15 dias comigo lá. Ele falou, vou passar para você minha capa e meu cajado. Eu não entendi na hora, mas aquela palavra, né, o pastor Vilmar vai morrer, porque quando eu fui, eu fiquei preso no aeroporto. Como eu fui deportado, eu não podia ter voltado antes de 3 anos. Eu voltei depois de 1 ano e meio. E a verdade é que essa palavra estava, ele falou, vou passar para você minha capa e meu cajado. E ele veio para o Brasil, com 15 dias aqui no Brasil ele morreu. Então ele morreu com 45 anos, né? E deixou a igreja lá em Portugal, com os filhos, com a esposa. Tinha 2 igrejas, eu fiquei tomando conta de uma e ajudando ela na outra, né? E Deus nos abençoou, né? Ficamos lá mais 2 anos e voltei aqui para o Brasil de novo. Foi quando eu passei nos Estados Unidos. Passei nos Estados Unidos, o pastor queria que eu ficasse lá, eu falei, não, não vou ficar e tal, e vim. E daí mais 1 ano e meio, né, ou 2 anos, ele ligou e falou, pastor, vem, eu vou ficar 1 ano no Brasil, fico 1 ano aqui na América. E, né, foi quando nós ficamos lá nos Estados Unidos, fiquei 12 anos,
E Deus nos deu a oportunidade, né, de abrir lá na América 12 igrejas, né? Deu a oportunidade de abrir igreja na Suíça, na Itália, em Portugal, na Espanha, em Montreal, né? Nós temos a igreja lá em Montreal, no Canadá, e aqui no Brasil, né, em Minas, no Paraná, né, 2 igrejas no Paraná, um centro de recuperação em Uberaba, um centro de recuperação aqui em Goiânia. Então foi um mover de Deus, né? Deus operou, Deus fez, e tudo pela fé. A gente fazemos pela fé, e Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. Agora nós estamos construindo uma outra etapa de centro de recuperação, né, a segunda etapa, e estamos construindo um acampamento, né, para a igreja, para abençoar outras igrejas também. Então tudo isso fruto, né, da oração da minha mãe, da perseverança dela, né, e esse trabalho. Eu acredito que a palavra ela diz assim, olha, às vezes nós não sabemos por que nós passamos por algumas coisas. Eu mesmo tinha uma pergunta no meu coração: por que eu fiquei tanto tempo nas drogas? Né, 12 anos, quase 15 anos, né, 13 para 14 anos. E a verdade é que Paulo ele diz assim, olha, e o Deus de toda consolação vos consolará, né, para que com a consolação que você foi consolado, você possa consolar a outros. Então às vezes nós não entendemos por que nós passamos por essa situação, mas Deus quer fazer de nós professores naquela área. Então a gente passa por certo tipo de luta, porque amanhã nós vamos consolar outras pessoas naquele mesmo problema, naquela mesma área que nós fazemos hoje, com o centro de recuperação, né, que eu fui toxicodependente. Hoje então nós temos 40 alunos ali, né, centenas de alunos já passaram por ali, estão hoje restaurados, tem pastores, né, que foram frutos ali do centro de recuperação. Então é fruto dessa visão, né, da minha mãe, né, que foi uma guerreira, uma mulher de Deus. E eu agradeço a Deus, né, louvo a Deus aí pelo privilégio, né, de poder servi-lo, de glorificar o nome dele aí com esse trabalho. Pastor Júnior tem 20 anos, mais de 20 anos de ministério. Não, está fazendo 20 Vai fazer agora, 20 em anos, dezembro. E a pastora Eleusa 40. 40 anos de ministério. E, então assim, são pessoas que fizeram parte de um avivamento no Brasil. Fizeram história, estão fazendo, continuam a fazer, e vão deixar para as outras gerações. Aqui atrás, ao lado, está toda a estrutura da igreja, Ministério Batista Vida Nova. É a igreja em que eu já congreguei, já estive aqui com o pessoal logo que vinha a Goiânia estudar Direito. E, pastor, vou fazer uma pergunta. Se, porventura, eu lhe tirasse hoje, se eu não tivesse nenhuma igreja mais, nenhum membro, nada, se pegasse o senhor e colocasse o senhor num outro país, como na Índia ou na Rússia, outra língua mais difícil de falar, na China, que é complicado a gente aprender a falar, e longe da família, longe da estrutura que o senhor tem hoje, como e o que o senhor faria lá a respeito do ministério, né, que a gente está falando? Eu creio que em 2, 3, 4 anos eu ia ter uma igreja lá que me sustentaria e iria fazer um trabalho, né? Então, uma vez eu escutei o pastor Gilmar Santos falando, ele falou, olha, meu pai foi pastor e ele sempre dizia, olha, que a minha ovelha comeu como também, independente de eu ter 6 ovelhas, 5 ovelhas, 4 ovelhas, né? Isso vai acontecer. Então eu creio que com 2, 3, 4 anos no máximo, né, por causa do idioma, se fosse um lugar onde falasse português com 1 ano, eu ia ter uma igreja, né, porque eu tenho fé. E eu acho que o evangelho não precisa de palavra para ser pregado. Eu acho que o evangelho você prega ele com atitude, né? Martinho Lutero disse, olha, prega o evangelho. Se for preciso, use palavras. Então, eu creio que, né, nós temos uma visão muito social. Meu sonho é fazer um centro esportivo, né, para crianças e um restaurante comunitário, né, de R$1. Então esse é o nosso sonho, né? Nós estamos... Como você faria isso? Plantando na fazenda da igreja e depois comprando barato no Ceasa? Eu creio que nós temos... Deus nos deu um ministério de rádio. Então eu fiz rádio nos Estados Unidos durante 12 anos, né? Nós tínhamos 3 horas de programa de rádio. Aqui nós já temos 1h30, né, na Sala Brasil FM. Então nós temos assim uma graça para fazer rádio. Então eu acredito que eu iria receber doações e investiria um pouco da igreja. Eu fui lá no Canadá, num café chama Second Chance. É um mafioso, segunda chance, um italiano mafioso. A coisa mais linda do mundo, eu me emocionei, eu chorei, não é? Porque lá tem um café, aí tem um aquário bem grande com sacos de pão, no fundo tem roupas,
tinha lá umas 8 muçulmanas, né, com véu, com burca, aquela coisa toda, e ele depois testemunhou, falou, pastor, eu já ganhei 9 muçulmanos que aceitou Jesus aqui dentro. Então o café é de graça, o macarrão com molho, ele faz com alegria, servindo as pessoas, é um café mesmo, um bar, só que ninguém paga nada. Café da manhã. Tudo, almoço, chega de almoço. Então ele estava lá conversando, e ele falou, peraí, passando uma prostituta, ele gritou o nome dela, e ela não quis vir, depois ele insistiu, ela entrou e sentou, começou a chorar, ele deu um macarrão para ela, e ela, né, falando de Jesus para ela, e de repente ele para, e fala, vem cá, todo mundo, umas 15 pessoas ali, deram a mão, começou a orar, passando o vídeo lá do pastor Antônio Cirilo, porque ele sabia que nós éramos brasileiros. Então esse é meu sonho, né, fazer esse trabalho, é um restaurante para dizer, olha, vamos, todo mundo agora fecha o olho, vamos orar, tá? E orar, é uma escola, é um centro esportivo. Então, isso é a nossa visão, né? E eu creio que a igreja ela precisa abrir os olhos para isso, né? Porque, infelizmente, a igreja ela se preocupa muito em crescer e não preocupa com ajudar quem está lá fora. A Bíblia diz, naquele dia, eu vou dizer, olha, eu tive com fome e você não me deu comida, eu tive preso e você não foi me ver, eu tive doente e você não... E aí diz assim, quando eu deixei, quando eu não fiz isso, quando você deixou de... Né? Ou o contrário, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive preso, você foi lá me ver, eu tive... E quando você fez um dos pequeninos, eu acho que a igreja ela peca nisso, né? Nós fazemos um trabalho, eu acho que muito pouco em relação, mas nós estamos aí, né? Esse sonho, né? O nosso projeto é esse, né? O meu sonho é esse, é um centro esportivo, é uma escola para criança, é esse restaurante comunitário, né? Que nós vamos uma doação. O nome vai ser Segunda Chance. Talvez Segunda Chance, né? Vida Nova, né? Segunda Chance. Então, Deus tem nos dado essa graça, né? Essa capacidade. O nosso centro de recuperação tem escola de marcenaria, esses móveis aqui foi feito lá no centro de recuperação. Esses né? móveis? Esses móveis, Nós temos uma escola agora de serralheria, escola de corte de cabelo. Então, eu quero ensinar uma profissão para aqueles jovens. Né? Nós estamos construindo uma piscina de 9 metros por 10. Nós temos ali uma sala de computador, uma academia de esporte, né? Temos uma quadra coberta. Então, nós estamos... isso tudo é pela fé, nós não temos ajuda do governo, não temos ajuda de empresário, não temos ajuda de ninguém. Deus é quem faz, né? Então, eu acredito muito nisso, né? E a nossa visão é essa, Deus vai fazer, né? Eu creio que esse restaurante em breve vai ser uma realidade, né? Esse centro esportivo vai ser uma realidade para cuidar das crianças, né? Que estuda de manhã, vem jogar futebol, vôlei, basquete, natação à tarde. Quem estuda à tarde vem de manhã, porque nós vamos ensinar o evangelho para essas crianças através do esporte. Então vamos vir cá, tem alguém que está com problema em casa, você está passando luta, quem é seu pai? Não, meu pai, vamos orar pelo pai aqui do Joãozinho, ou Maria, não, minha mãe está doente, vamos orar pela irmã, porque eu creio que se você ensina uma criança os princípios de fé, amanhã você vai ter um adulto comprometido, cheio de espírito, cheio de fé. Eu acho que o que falta para a nossa geração é fé, nós precisamos de fé, né? Então, fé ela tem que ser trabalhada. Paulo diz, olha, eu me alegro porque eu vejo que a vossa fé e o vosso amor, ele cresce cada vez mais. Então, todos nós temos uma porção de fé. Eu preciso fazer essa fé crescer. E se eu faço a fé da criança crescer, amanhã eu vou ter um adolescente com fé, eu vou ter um adulto com fé. Então, o grande problema nosso é a falta de fé, eu creio, né? Então, eu quero trabalhar isso nas crianças, porque amanhã nós vamos ter adultos aí diferentes, né? Que acreditam no poder da oração, que acreditam no milagre de Deus, que acredita nas coisas do céu. Uma falta de fé, eu achei muito importante isso. Muito mesmo, porque eu entrei dentro da igreja e o primeiro lugar que eu fui foi a salinha das crianças. Eu gosto de ver como é que é tratado o banheiro, eu fiquei olhando, e tudo com excelência, tudo muito bom. Eu me surpreendi porque os móveis também na salinha das crianças, que é maravilhoso, bem feito. Os berços, né, muito bonitos mesmo. Bom, pastor, eu gostaria de concluir fazendo uma última pergunta. Se o senhor tivesse oportunidade hoje de voltar em 1990, creio que foi a época que o senhor se converteu? Não, 91, 92. Eu estou desviado, né, na verdade. Mas você foi para Portugal e se converteu. Foi um ano depois você foi para lá. 90 foi. Em 91 ou 92 você se converteu, você reconciliou? Não, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu reconciliei, né? No primeiro então, em 1990, se eu tivesse a oportunidade de voltar naquele momento e sentar na cadeira na igreja do lado do senhor naquele tempo, eu pudesse conversar com o senhor mesmo, sabendo de tudo o que se passaria na sua vida no futuro, o que o senhor aconselharia, diria para o senhor mesmo? Eu creio que eu diria, olha, lê mais, busca mais, santifica mais a tua vida, não perde tempo, né? Tenha mais fé, acredita,
porque eu creio que você é o que você acredita ser, mano. Então, seus sonhos, eles estão dentro de você. Todos nós temos sonhos, mas infelizmente muitos têm sonhos e os sonhos nunca se realizam, né? Então, eu acho interessante, nós estamos falando sobre o Yang Shu, perguntar para ele qual é o seu dom. Eu acho que se eu tiver algum dom, é o dom da fé, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas primordiais, né? Eu acho que a igreja precisa crer, ela precisa ter fé, né? Então nós temos que ter fé naquilo que Deus pode fazer em nós, naquilo que Deus quer fazer em nós, naquilo que nós podemos fazer em Deus. Então eu creio, seria mais ou menos isso, né? Não perca tanto tempo, não esteja tão ansioso, né? Não corre tanto. Eu sou uma pessoa naturalmente muito agitada, né? Então eu creio que esse é um dos meus maiores pecados, é a ansiedade. De querer fazer, querer correr e tal, não consigo parar, e eu acho que isso eu tenho pecado muito por isso, né? Então, basicamente eu creio que seria isso, né? Pastor, queria agradecer por esse momento e concluir ele. Eu gostaria que o senhor orasse por mim nesse momento. Você pode fazer sua oração? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, glorificar, bendizer o teu nome pelo teu servo, teu filho, e pedir a Deus que toda sorte de bênçãos do Senhor esteja na vida dele, que o Senhor possa encher o coração dele de fé, que ele possa crer, ó Pai amado, naquilo que o Senhor tem para a vida dele. E em nome de Jesus, ó Deus, eu quero que a unção do Senhor venha na vida dele, a mesma unção que o Senhor colocou sobre a minha vida, Pai. Coloca sobre o teu filho, para que ele glorifique o teu nome através do seu trabalho, através da sua vida, do ministério que o Senhor tem confiado a ele. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço que a unção do teu Espírito, ó Pai, seja manifesta no seu futuro e na sua vida de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Abre portas, opera milagres e manifesta de uma maneira poderosa na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.